Mãe solteira aflita busca ajuda por mensagem, mas contata alguém inesperado e tudo mudou. Clara olhou pela janela de seu pequeno apartamento. As nuvens escuras lá fora pareciam refletir a tempestade que se formava dentro dela. Um segundo emprego havia sido um sonho fugaz. Agora, com apenas uma pensão e um filho de 5 anos para cuidar, a pressão a fazia sentir-se como se estivesse se afundando em areia movediça. O medo tangível, apertando seu peito, a fez pensar em como poderia mudar sua situação. Foi então que, em um momento de desespero, decidiu procurar ajuda em um grupo online. Eu não consigo mais fazer isso sozinha, digitou. Cada letra um desabafo de suas dificuldades. Clara nunca imaginou que sua mensagem chegaria a alguém tão inesperado. Eduardo, um empresário elegante e carismático, conhecido por suas conquistas e vida de luxo, estava em uma crise de identidade. Às vezes, sentia que sua vida perfeita era uma farsa. Quando viu a mensagem de Clara, a sinceridade e a dor nela o atingiram como um raio. Sem saber quem era essa mulher, decidiu responder: "Estou aqui para ajudar." Era apenas o começo de uma troca que mudaria tudo. Seus diálogos se tornaram intensos, explorando medos e esperanças. Clara se sentia à vontade para compartilhar seus segredos mais profundos, enquanto Eduardo se deixava envolver por aquela visão de mundo tão distinta da sua. Entretanto, um dia, tudo mudou. Clara recebeu uma ligação do seu antigo emprego, onde havia trabalhado como assessora de marketing. Ao atender, seu coração pulou. O cliente que estava prestes a fechar um grande negócio com a empresa era ninguém menos que Eduardo, o homem que estava se tornando sua âncora emocional. O nó na garganta a fez hesitar. Mas o que fazer? Suas contas não esperariam. Ao mesmo tempo, longe dali, Eduardo enfrentava a reação de sua família ao seu novo envolvimento. Como você pode se misturar com alguém tão simples? As palavras delas cortavam como lâminas, aumentando sua insegurança. Diante da pressão e das expectativas familiares, ele começou a questionar se realmente deveria continuar ajudando Clara. Era um dilema angustiante que o deixava em um mar de incertezas. O desconhecido vinha à tona. Clara e Eduardo descobriram que suas histórias estavam entrelaçadas por laços familiares que não imaginavam. O que parecia uma simples troca de mensagens agora se tornava um labirinto de verdades a serem desenterradas. O que eles fariam com essa informação? Deveriam manter essa conexão ou romper antes que o burburinho da cidade os alcançasse? E assim, um toque de mistério pairava no ar. Mal sabiam eles que esta relação que começava a florescer poderia abalar estruturas e trazer à luz segredos guardados por muito tempo. Estariam Clara e Eduardo prontos para lidar com o que essa nova realidade poderia trazer? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara e Eduardo se encontraram em um ponto crucial de suas vidas. O clima ficou tenso e as mensagens trocadas se tornaram o combustível para um futuro incerto. Mas quando Clara terminou a ligação, seu coração disparou. E não apenas pela revelação do cliente. Uma sensação estranha tomou conta dela, como se uma sombra tivesse passado por sua janela. Ela não podia ignorar o frisson que a angustiante descoberta gerou. Eduardo, pensou, enquanto a realidade se instalava. Precisava ser direta, comunicar o que estava prestes a descobrir. Mas, antes que ela pudesse digitar uma mensagem, o telefone tocou novamente. Um número desconhecido. Alô?
Sua voz saiu trêmula. Clara, é a Renata, da empresa. Precisamos falar sobre o cliente que vai entrar em contato para o projeto. É algo sério. A voz de Renata a deixou ainda mais inquieta. Eu estou ocupada agora. Não posso falar. Um nó na garganta dela se apertou. E se Eduardo fosse o cliente? E se ele estivesse ouvindo tudo isso? Clara, é urgente. Você precisa saber que esse cliente, ele é alguém que pode mudar a sua vida. A interrupção naquele momento intensificou o pânico. De repente, o medo não era só por seu filho, mas por Eduardo também. Desplorava-se em sua mente quando recebeu uma nova mensagem. Era Eduardo. Oi, estou pensando sobre nós. Essa situação toda. Não tenho certeza se devemos continuar. As palavras dele a atingiram como uma banda de chicote, fazendo com que sua respiração ficasse presa. Clara digitou algumas respostas, mas desapareciam antes que pudesse enviar. Eduardo pareceu sentir a hesitação dela. Então, uma nova mensagem chegou instantaneamente. Clara, antes que tudo mude, eu preciso te contar algo. Pode parecer loucura, mas acredito que precisamos ser claros um com o outro. Você vai me entender. Enquanto isso, a mente dela disparava. O que Eduardo poderia estar escondendo? Ele não poderia ser outro daqueles homens perfeitos, poderia? Precisava saber a verdade. Justo quando pensava nisso, o celular apitou novamente. Mas não era Eduardo. Era uma notificação de uma rede social. E seu coração pulou ao ver o nome. Ana? Minha irmã? Enquanto ela tocava a notificação, viu uma foto de seu filho, com Eduardo ao fundo, capturada em uma festa de família. O ar escapuliu de seus pulmões. Foi então que a verdade a atravessou como um soco no estômago. Eduardo era o primo de Ana, o mesmo Eduardo que sua irmã mencionara algumas vezes em conversas familiares. O homem que ela conhecia, a quem estava se abrindo. Estava ligado à sua vida de forma que nunca imaginara. Ela gelou ao pensar em quão perto estavam. Não apenas emocionalmente, mas literalmente. A resposta a essa nova informação não veio de dentro dela, mas sim de Eduardo, que nesse momento respondeu à mensagem anterior. Eu sou o primo da sua irmã. Nunca pensei que a vida nos uniria assim. Desnorteada, Clara sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Quando você soube? As palavras saíram hesitantes. Na festa de ontem, eu só não quis causar problemas. A sala parecia girar. Clara olhou pela janela novamente. As nuvens escuras de antes agora refletindo o turbilhão dentro dela. O que isso significava para eles? Morais, segredos, laços que estavam se entrelaçando, em um jeito que a tornavam ainda mais vulnerável. E enquanto sua mente lutava para processar tudo isso, um som vindo da porta a fez pular. Um batido forte ecoou pelo apartamento, conforme se aproximava atrás dela. E antes que pudesse se virar, a porta se abriu. Era Ana, perdendo-se em um mar de confusão, com um olhar que dizia que algo estava muito, muito errado. Clara, você precisa ouvir isso agora. O mundo pareceu parar enquanto o peso do que estava prestes a ser revelado pairava no ar, como uma tempestade pronta para se abater. Estavam todos prontos para enfrentar a verdade. Clara sentiu que não apenas uma, mas inúmeras tempestades estavam prestes a se desatar sobre suas vidas. O mundo parecia ter congelado. Ana estava ali, na entrada do apartamento, o olhar carregado de preocupação e pressa. Clara, você precisa ouvir isso agora. As palavras dela estavam embargadas, quase como um grito sufocado. Clara sentiu o coração acelerar, a pulsação ecoando em seus ouvidos. Sobre o que é que você está falando? Clara não conseguiu disfarçar a ansiedade na voz. Ana avançou, fechando a porta atrás de si, como se quisesse trancar os segredos que estavam prestes a ser revelados. É sobre a nossa família. E o Eduardo. A menção do nome dele provocou uma pressão no peito de Clara. Tudo parecia tão confuso, um emaranhado de sentimentos e descobertas. Ele é seu primo. É tudo tão... Clara começou a argumentar, mas Ana a interrompeu. Não! Clara, é pior do que isso. Você não tem ideia do que está acontecendo.
Os olhos de Ana estavam arregalados, cheios de uma verdade que Clara não estava pronta para ouvir. Nos últimos meses, nossa mãe tem recebido mensagens anônimas. Alguém está ameaçando a família. Aquelas palavras atingiram Clara como um soco no estômago. O que você quer dizer com ameaçando? Eu não sei quem é, mas essa pessoa sabe tudo. Algo sobre um segredo do passado que envolve o papai. Algo sombrio, algo que pode prejudicar todos nós. E Eduardo é parte disso. Os pensamentos de Clara se agitaram. Ela se lembrou das mensagens de Eduardo, do jeito que ele parecia tão genuíno e compreensivo. Mas agora, a interligação entre eles parecia um jogo cruel. Como você sabe disso? Clara questionou. Um misto de medo e curiosidade tomando conta. Recebi uma mensagem anônima. O remetente disse que pode revelar tudo. Eles conhecem a história da nossa família, desde a traição de papai até o seu envolvimento com outra. Ana hesitou, como se palavras fossem veneno. Com uma mulher do passado que ninguém falava. A pessoa insinuou que Eduardo poderia estar metido nisso. Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés. Eduardo? Como ele poderia estar envolvido com qualquer coisa clandestina? Ele é apenas um empresário. Se você acha isso, tá muito enganada. Essa pessoa sabe tudo sobre a nossa vida. E pode expor tudo, não é apenas um escândalo qualquer. Pode acabar com todo o que temos. Clara sentiu uma onda de pânico. As mensagens, a troca sincera que tiveram, a conexão emocional, tudo agora estava em dúvida. Seria Eduardo manipulador? Uma peça de um tabuleiro que ela mal compreendia? Ana, precisamos fazer algo. Não podemos deixar isso acontecer. Precisamos descobrir quem está por trás disso. Clara começou a formular o plano, mas Ana a interrompeu novamente. Não se pode confiar em ninguém. Não sei a quem mais contar, mas eu conversei com a nossa mãe sobre os segredos. Ela parecia nervosa, mas não me contou nada. O que será que ela está escondendo? Antes que Clara pudesse processar a informação, outra mensagem chegou. Era de Eduardo. Clara, precisamos nos encontrar. Tenho algo importante para te contar. Algo que vai mudar tudo. O coração de Clara disparou. O que ele poderia ter a dizer? Havia muito mais em jogo do que ela poderia imaginar. Havia segredos encobertos, mentiras e uma sensação de traição pairando no ar. Uma sombra incomodativa flutuava entre a família e o homem que começava a representar apoio. A tempestade na cabeça de Clara estava apenas começando. Eu preciso de uma resposta. E rápido, pensou Clara. Não posso só ignorar Eduardo. Mas e se ele for a chave para tudo isso? Estou me metendo em um abismo profundo. Clara, o que você vai fazer? A voz de Ana a trouxe de volta à realidade. Clara ofegou, uma tempestade de confusão e perguntas reverberando dentro dela. Não sei, só sei que preciso descobrir a verdade. Agora mais do que nunca. As portas estavam se abrindo e Clara se sentia aprisionada entre dois mundos. Riscos inexplorados e revelações devastadoras à espreita. Alguma coisa grande estava prestes a acontecer. O que será que irá acontecer com todos nós? Essa pergunta pulsava em sua mente, à espera de uma resposta que talvez nunca chegasse. Clara sentiu o frio na barriga ao ouvir Ana falar sobre Eduardo. O medo e a confusão começavam a girar como furacão na sua mente. Mas o que Ana disse a seguir a deixou paralisada. Clara, você não sabe a gravidade do que está acontecendo. O Eduardo não é só um primo qualquer. Ele pode ser a chave de tudo. Ameaçando nossa família? É um desastre! A voz de Ana estava carregada de pânico. Como assim? Clara questionou, lutando para entender. Ele está ligado a algo muito mais profundo. Eu encontrei mensagens, e elas falam de um segredo que envolve nosso pai, de algo que ele fez no passado. O Eduardo pode ser parte de um plano que pretende expor isso tudo. As palavras de Ana ressoaram na cabeça de Clara, como gongos de alerta. O que seu pai poderia ter feito que estava tão escondido? E Eduardo,
Esse homem por quem estava começando a ter sentimentos era um dos protagonistas de um pesadelo familiar? Clara olhou para a janela. A tempestade lá fora estava apenas começando. Mas o que você quer dizer com me expor? Clara mal conseguia falar. Ele não poderia fazer isso. Eu não sei, Clara. O que eu sei é que a pessoa que está por trás disso deixou claro que tem mais informações, algo que pode mudar tudo sobre a nossa família, e está tudo ligado ao Eduardo. Recebi um aviso que pode estar chegando a qualquer momento. Ela mal terminou de falar, e o telefone de Clara apitou. Era uma mensagem de Eduardo. Clara, preciso conversar com você. É sobre seu pai e algo que descobri. Não posso explicar por mensagem. O coração dela disparou. Ele sabe alguma coisa. O que ele descobriu? Tem mais, Clara. O que eu não disse antes é que vi nomes nas mensagens que recebi. O nome do seu pai estava lá. E Eduardo está no meio de tudo isso. Ana estava em um estado de agitação. Clara podia perceber o desespero na sua voz. Precisamos de respostas agora mesmo! Clara exclamou, o nó na garganta se apertando. O que vamos fazer? Devemos nos encontrar com ele? Ana hesitou. Sinto que ele não é confiável. E ainda mais que essa história parece envolvê-lo diretamente. Ele pode ser um inimigo disfarçado. Nesse instante, um barulho estrondoso ecoou pela porta. Clara saltou e Ana ficou em silêncio, o olhar fixo na entrada. Quem está aí? Clara perguntou, a voz tremendo. A porta se abriu lentamente e o que apareceu no limiar deixou ambas paralisadas. Uma figura sombria, um homem meio encoberto pelas sombras da noite. Clara não conseguia distinguir o rosto, mas havia algo perturbador na postura. Eduardo! Gritou Ana, a impotência ecoando em suas palavras. O homem na porta deu um passo à frente, e Clara sentiu seu sangue gelar. Eu preciso que vocês me ouçam. É sobre a mensagem que recebi. O segredo que envolve vocês vai além de um passado sujo. É uma questão de vida ou morte. O desespero na voz de Eduardo estava exposto, mas havia algo mais nas suas expressões. Algo que fazia Clara perpetuar a dúvida. Clara, eles não podem saber que estou aqui, senão será a última vez que eu apareço. Corações batendo rápido, ansiosos. Mas antes que pudesse responder, um grito cortou a noite. Era uma chamada de socorro ou um aviso? Clara não tinha certeza. A pulsação nas têmporas aumentou de repente. Um eco de sirene se aproximava rapidamente. Clara se virou, a dúvida crescendo como um peso esmagador. Alguém estava se aproximando. E não era só Eduardo. Estamos em perigo, pensou Clara. O que está acontecendo? Ana perguntou, o olhar disperso entre Eduardo e a porta. E enquanto a tensão crescia, uma revelação ainda mais chocante se aproximava do horizonte. Clara sentiu um frio na espinha. E se Eduardo fosse o verdadeiro agente desse terror? O coração dela disparava, as incertezas cresciam e tudo parecia prestes a explodir. O que mais tinha escondido? E Tene estava por trás. Das ameaças, o futuro deles pendia na balança em meio a um turbilhão de segredos que ainda poderiam vir à tona. Estamos presos em um jogo perigoso, murmurou Clara, enquanto os sinais de alerta soavam cada vez mais próximos. E agora, o que vamos fazer? Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés, mas não havia tempo para pensamentos. O olhar preocupado de Ana e o semblante sério de Eduardo clamavam por respostas, enquanto uma sensação de desespero se apoderava do ambiente. O barulho do sirene vinha em crescendo, ecoando como um aviso sombrio. O que está acontecendo? Clara perguntou, tentando manter a voz firme. Clara, precisamos ir agora. Não estamos seguros aqui. Eduardo disse, os olhos quase saindo da órbita. Antes que pudesse pensar, a porta da sala se abriu de golpe e, com um movimento brusco, um homem entrou, vestindo um capuz que escondia seu rosto. A tensão nas pernas de Clara aumentou. Um frio na barriga a paralisava. Quem é você? Ana gritou, avançando um passo para proteger a irmã. O homem, com um gesto rápido, puxou o capuz. É melhor vocês escutarem. Tempo é precioso e estamos prestes a descobrir
quem realmente está no controle dessa situação. Reconheci aquele rosto. Era alguém do passado, um nome que Clara não esperava ouvir novamente. Sou Paulo, amigo do seu pai. Paulo? O nome caiu como uma bomba. Todos conheciam as histórias sobre ele. Clara se lembrou das conversas sussurradas nas noites em família sobre como ele tinha se afastado, deixando mágoas e segredos. Não temos tempo para isso. Seu pai, ele fez coisas que não pode ignorar. E Eduardo, você precisa saber, ele não é o que parece. A voz de Paulo estava trêmula. Eduardo, confuso e assustado, interveio. O que você quer dizer com isso? Paulo olhou fixamente para Clara. Ele é parte de tudo isso, Clara. O que ele não te disse é que sua família e a dele têm uma história muito mal sombria. A verdade é que seu pai está enredado em um esquema que pode bem acabar com a vida de todos vocês. Clara sentiu a terra ruir sob seus pés. As conversas anteriores não faziam sentido mais. Você sabe sobre meu pai? O segredo é sobre um acordo que ele fez. Uma promessa com consequências que nem ele esperava. Eduardo, ele está aqui porque está ligado a isso tudo. Seu pai precisa que ele fique quieto. As palavras de Paulo foram lâminas, cortando ainda mais o ar já tenso. O rosto de Eduardo se contraiu em uma mistura de confusão e terror. Isso não é verdade. Não sei do que você está falando. Ana, você lembra o que encontramos no computador do pai? O arquivo guardado? Clara questionou, o coração disparando. Ele mencionou Paulo. Sim, e dissemos que nunca olharíamos novamente porque tínhamos medo. Ana se virou para Eduardo. O que você sabe sobre isso? O que você realmente sabe, Eduardo? Clara o encarou, um nó no estômago crescendo. A raiva e a ansiedade estavam agora lado a lado. A verdade está se aproximando e não podemos mais viver de ilusões. Nesse momento, o telefone de Eduardo vibrou e ele hesitou. Eu preciso atender. Ele parecia relutante, mas Clara estava além da compreensão. Quantas mentiras você ainda vai nos contar, Eduardo? Ele atendeu, a expressão mudando rapidamente enquanto ouvia do outro lado. Não, não é possível. A voz soava mais distante, quase um sussurro. Ana e Clara se entreolharam, um medo indescritível tomando conta. O que está acontecendo? Uma inquietação se intensificou. Os segredos se tornaram uma realidade muito mais fatal do que eu imaginava. Você não vai acreditar no que acabei de ouvir. Ele bloqueou a ligação antes de completar a frase. Porém, a expressão de terror do seu rosto lhe disse tudo. E se Eduardo não for quem pensamos? Clara sentiu a vertigem subindo. Neste momento, a verdade sobre a família que ela acreditava conhecer estava prestes a desmoronar. E antes que o clima ficasse mais denso, uma nova mensagem chegou ao celular de Clara, a tela iluminando a sala. Clara, estou vindo falar com você. Descubra logo a verdade antes que seja tarde demais, sua mãe. O olhar de Clara se arregalou. Era o último pedaço do quebra-cabeça que faltava. Mas o que mais ela descobriria? A tempestade estava apenas começando, e os relâmpagos eram só prenúncios de que coisas muito mais sombrias estavam à espreita, como sombras entre eles. Clara sentiu o coração disparar quando leu a mensagem da mãe. Descubra logo a verdade antes que seja tarde demais. As palavras pareciam pulsar diante dela, uma corda esticada prestes a quebrar. O clima estava pesado e a verdade parecia um abismo à sua frente. O olhar de Ana estava fixo em Eduardo, misturando confusão e desconfiança. Você sabe de algo, não sabe? Ana se virou para ele, a intensidade nos olhos quase incendiando o ambiente. Eduardo tentava formar palavras, mas o medo tomou conta. Eu só não queria envolver vocês nisso. Não queria que vocês soubessem da real conexão. Ele gaguejou, as mãos tremendo levemente, como se tentasse guardar segredos sob camadas de medo. Que conexão? Clara perguntou, apertando os lábios. O que mais estava em jogo? Eu não sou quem você pensa que sou. Vocês precisam entender. Isso é muito mais do que uma amizade. Ele estava prestes a explodir. Mas antes que pudesse continuar,
O celular de Clara tocou novamente. É a minha mãe! Gritou, quase completando a frase, quando Paulo interrompeu. Se você discar, pode ser perigoso. Não atenda! Os olhos de Clara se arregalaram, enquanto o rosto de Ana se distorcia entre a dúvida e o pânico. O quê? O que está acontecendo? Perguntou Clara, confusa, a ansiedade crescendo como uma pressão. Eduardo olhou para trás, como se sentisse o peso de algo que não podia mais suportar. Clara, existe uma verdade sombria sobre a sua família, sobre como que talvez eu tenha feito uma escolha errada ao me envolver com você. Mas não importa. Precisamos sair daqui, gritou, o olhar aflito. Antes que Clara pudesse responder, o telefone parou de tocar, substituído por um barulho intenso. Batidas na porta, cada uma mais forte que a anterior. Clara, eu estou aqui! A voz da mãe, agitada e desesperada, ecoou pelo corredor. Eduardo fez uma expressão de desespero. Precisamos agir agora. Clara sentiu o pânico subir e, num impulso, correu para abrir a porta. Quando a maçaneta girou, o que viu a fez parar em seco. Sua mãe estava ali, com o rosto pálido, mas o que a deixou congelada foi a figura ao seu lado. Era um homem que ela nunca esperava ver novamente. Carlos, seu pai. Pai? A palavra saiu como um sussurro, sua mente girando. Por que ele estava ali? O que ele estava fazendo com a mãe? Ele olhou para Clara, e naquele momento, tudo pareceu se aquietar. Clara, precisamos te contar a verdade. Tudo o que você não sabia. A tensão ficava palpável, como se o ar estivesse carregando uma tempestade prestes a explodir. Que verdade! O medo dela era evidente. Enquanto falava, uma sensação de traição pairava no ar. Estariam eles escondendo algo ainda mais profundo? Sob Eduardo, sua mãe começou, mas interrompida, um grito cortou a sala. Era a Ana. Cuidado! Ela gritou, empurrando Clara para o lado. Clara não teve tempo de entender. Um barulho estrondoso tomou conta do ambiente quando a porta se estourou, revelando duas sombras encapuzadas, armadas. O coração de Clara parou. Vai tudo acabar aqui, gritou uma das sombras, a voz distorcida. Vocês não deveriam ter descido para isso. Enquanto isso, Eduardo se jogou na frente de Clara, protegendo-a instintivamente. Vocês não vão machucar ninguém. A coragem dele contrastava com o terror estampado em seu rosto. As sombras avançaram e, num movimento rápido, tudo se transformou em caos. O verdadeiro horror estava prestes a se instalar. E no meio de tudo, Clara percebeu que o homem ao seu lado, quem parecia ser seu apoio, guardava segredos tão sombrios quanto aqueles que sua família tentava esconder. O que estava prestes a se desvelar poderia mudar completamente seu entendimento sobre amor, lealdade e, principalmente, família. Eduardo, o que você fez? As palavras escaparam da boca de Clara como um grito silencioso. O desespero tomou conta. E naquela fração de segundo, ela soube que nada seria como antes. As cartas estavam na mesa, e a jogada final tinha começado. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés, mas não havia tempo para pensamentos. O olhar preocupado de Ana e o semblante sério de Eduardo clamavam por respostas, enquanto uma sensação de desespero se apoderava do ambiente. O barulho do sirene vinha em crescendo, ecoando como um aviso sombrio. O que está acontecendo? Clara perguntou, tentando manter a voz firme. Clara, precisamos ir agora. Não estamos seguros daqui. Eduardo disse, os olhos quase saindo da órbita. Antes que pudesse pensar, a porta da sala se abriu de golpe e, com um movimento brusco, um homem entrou, vestindo um capuz que escondia seu rosto. A tensão nas pernas de Clara aumentou. Um frio na barriga a paralisava. Quem é você? Ana gritou, avançando um passo para proteger a irmã. O homem, com um gesto rápido, puxou o capuz. É melhor vocês escutarem. Tempo é precioso e estamos prestes a descobrir quem realmente está no controle dessa situação. Reconheci aquele rosto. Era alguém do passado, um nome que Clara não esperava ouvir novamente.
Sou Paulo, amigo do seu pai. Paulo? O nome caiu como uma bomba. Todos conheciam as histórias sobre ele. Clara se lembrou das conversas sussurradas nas noites em família, sobre como ele tinha se afastado, deixando mágoas e segredos. Não temos tempo para isso. Seu pai, ele fez coisas que não pode ignorar. E Eduardo, você precisa saber, ele não é o que parece. A voz de Paulo estava trêmula. Eduardo, confuso e assustado, interveio. O que você quer dizer com isso? Paulo olhou fixamente para Clara. Ele é parte de tudo isso. O que ele não te disse é que sua família e a dele têm uma história muito mais sombria. A verdade é que seu pai está enredado em um esquema que pode bem acabar com a vida de todos vocês. Clara sentiu a terra ruir sob seus pés. As conversas anteriores não faziam sentido mais. O que você sabe sobre meu pai? O segredo é sobre um acordo que ele fez. Uma promessa com consequências que nem ele esperava. Eduardo, ele está aqui porque está ligado a isso tudo. Seu pai precisa que ele fique quieto. As palavras de Paulo foram lâminas, cortando ainda mais o ar já tenso. O rosto de Eduardo se contraiu em uma mistura de confusão e terror. Isso não é verdade. Não sei do que você está falando. Ana, você lembra o que encontramos no computador do pai? O arquivo guardado? Clara questionou, o coração disparando. Ele mencionou Paulo. Sim, e dissemos que nunca olharíamos novamente porque tínhamos medo. Ana se virou. Para Eduardo. O que você sabe sobre isso? O que você realmente sabe, Eduardo? Clara o encarou, um nó no estômago crescendo. A raiva e a ansiedade estavam agora lado a lado. A verdade está se aproximando, e não podemos mais viver de ilusões. Nesse momento, o telefone de Eduardo vibrou, e ele hesitou. Eu preciso atender. Ele parecia relutante, mas Clara estava além da compreensão. Quantas mentiras você ainda vai nos contar, Eduardo? Ele atendeu, a expressão mudando rapidamente enquanto ouvia do outro lado. Não, não é possível. A voz soava mais distante, quase um sussurro. Ana e Clara se entreolharam, um medo indescritível tomando conta. O que está acontecendo? Uma inquietação se intensificou. Os segredos se tornaram uma realidade muito mais fatal do que eu imaginava. Você não vai acreditar no que acabei de ouvir. Ele bloqueou a ligação antes de completar a frase. Porém, a expressão de terror no seu rosto lhe disse tudo. E se Eduardo não for quem pensamos? Clara sentiu a vertigem subindo. Neste momento, a verdade sobre a família que ela acreditava conhecer estava prestes a desmoronar. E antes que o clima ficasse mais denso, uma nova mensagem chegou ao celular de Clara, a tela iluminando a sala. Clara, estou vindo falar com você. Descubra logo a verdade antes que seja tarde demais. Sua mãe. O olhar de Clara se arregalou. Era o último pedaço do quebra-cabeça que faltava. Mas o que mais ela descobriria? A tempestade estava apenas começando e os relâmpagos eram só prenúncios de que coisas muito mais sombrias estavam à espreita, como sombras entre eles. Então, outra batida forte na porta interrompeu os pensamentos. Clara girou a maçaneta rapidamente, com a adrenalina correndo nas veias. Ao abrir, a visão diante de seus olhos fez seu coração disparar. Era sua mãe, mas algo estava errado. Ela estava pálida e tremendo enquanto segurava algo nas mãos. Um envelope manchado de sangue. Mãe, o que houve? A angústia tomou conta de Clara. Clara, você não sabe o que aconteceu. Precisamos sair agora. A mãe falou entrecortadamente, parecendo à beira do colapso. Eduardo, você precisa saber disso. Eles estão buscando você. Nós somos alvos. Clara olhou para Eduardo, mas antes que pudesse processar a informação, Paulo interrompeu. Parem. Se você está aqui por causa dele, isso muda tudo. O clima tornou-se insuportável. O que você quer dizer? Clara disse, lutando para entender. Eles sabem sobre o que aconteceu entre você e o seu pai. Isso não é só um jogo, Clara. É uma questão de vida ou morte. Foi então que houve um som. Era uma mensagem, mas não de Eduardo ou de sua mãe. O celular dela apitou novamente. Clara olhou rapidamente e,
Com um frio na espinha, viu a mensagem. Se você não mantiver o segredo, Clara, você e sua família pagarão caro. Um amigo seu. A realidade se desfez. Todo o cenário se tornara surreal e opressivo. Clara sentiu, como se um muro estivesse se fechando à sua volta. O olhar aterrorizado de todos na sala refletia a mesma pergunta. O que estava realmente acontecendo? E ao fundo, a sirene ecoava, mais perto, mais forte. Uma sombra se aproximava. E o pesadelo estava apenas começando. Eu não consigo mais fazer isso, Clara pensou, enquanto o abismo se abria diante dela. E agora, o que vamos fazer? Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Mas não havia tempo para pensamentos. O olhar preocupado de Ana e o semblante sério de Eduardo clamavam por respostas, enquanto uma sensação de desespero se apoderava do ambiente. O barulho do sirene vinha crescendo, ecoando como um aviso sombrio. O que está acontecendo? Clara perguntou, tentando manter a voz firme. Clara, precisamos ir agora! Não estamos seguros aqui. Eduardo disse, os olhos quase saindo da órbita. Antes que pudesse pensar, a porta da sala se abriu de golpe e, com um movimento brusco, um homem entrou, vestindo um capuz que escondia seu rosto. A tensão nas pernas de Clara aumentou. Um frio na barriga a paralisava. Quem é você? Ana gritou, avançando um passo para proteger a irmã. O homem, com um gesto rápido, puxou o capuz. É melhor vocês escutarem. Tempo é precioso e estamos prestes a descobrir quem realmente está no controle dessa situação. Reconheci aquele rosto. Era alguém do passado, um nome que Clara não esperava ouvir novamente. Sou Paulo, amigo do seu pai. Paulo? O nome caiu como uma bomba. Todos conheciam as histórias sobre ele. Clara se lembrou das conversas sussurradas nas noites em família, sobre como ele tinha se afastado, deixando mágoas e segredos. Não temos tempo para isso. Seu pai, ele fez coisas que não pode ignorar. E Eduardo, você precisa saber, ele não é o que parece. A voz de Paulo estava trêmula. Eduardo, confuso e assustado, interveio. O que você quer dizer com isso? Paulo olhou fixamente para Clara. Ele é parte de tudo isso. O que ele não te disse é que sua família e a dele têm uma história muito mais sombria. A verdade é que seu pai está enredado em um esquema que pode bem acabar com a vida de todos vocês. Clara sentiu a terra ruir sob seus pés. O que você sabe sobre o meu pai? O segredo é sobre um acordo que ele fez, uma promessa com consequências que nem ele esperava. Eduardo, ele está aqui porque está ligado a isso tudo. Seu pai precisa que ele fique quieto. Nesse instante, o celular de Clara vibrou. Ela o pegou e, ao olhar a mensagem, sentiu a respiração falhar. Clara, estou vindo falar com você. Descubra logo a verdade antes que seja tarde demais. Sua mãe. Um arrepio percorreu sua espinha. Por que sua mãe estava envolvida? A batida na porta trouxe de volta à realidade. O coração dela disparou. Assim que abriu, sua mãe apareceu, pálida, e com um olhar de pânico. Clara, o que você está fazendo aqui? Precisamos sair. Ela tremia. Mãe, o que está acontecendo? Clara perguntou. Mas antes que sua mãe pudesse responder, um ruído ensurdecedor irrompeu da janela. Um carro parou e 3 homens armados desceram, avançando em direção ao prédio. Um deles gritou. Encontramos eles! Corre! Eduardo gritou, puxando Clara. Mas antes que pudessem agir, Paulo se colocou na frente da porta. Não! É uma armadilha. Uma armadilha? Clara balançou a cabeça, confusa. Em que você se meteu, Paulo? Foi então que tudo aconteceu em um instante. Um longo grito cortou o ar. Clara virou-se para ver Ana encolhida no canto, apontando. O que ela viu a fez paralisar. Eduardo tinha um olhar estranho, quase manipulador, e levantou a mão, apertando algo. Era uma arma. Eduardo, o que você está fazendo? O desespero na voz de Clara era palpável. Desculpe, Clara, mas não posso deixá-los descobrir.
Eles sabem tudo. Ele estava ofegante, os olhos cheios de medo. Mas você prometeu! Era para você nos ajudar! Clara sentiu a traição se infiltrar como um veneno. Ana começou a chorar enquanto a situação se tornava cada vez mais insuportável. Paulo avançou, tentando desarmar Eduardo. Você não pode fazer isso. Você não sabe com quem está lidando. Calem-se! Eduardo gritou, a pressão fazendo sua voz sair como um rugido. A única coisa que sei é que vocês não vão me impedir. Então, no meio do caos, uma voz conhecida ecoou do fundo do corredor. Eduardo, pare agora! Era Carlos, o pai de Clara, entrando no espaço com um semblante severo. Devolva essa arma! O tempo pareceu parar enquanto Clara olhava entre seu pai e Eduardo. Pai, o que está acontecendo? As lágrimas escorriam por seu rosto. Você não entende, Clara. Ele está com eles. Ele sempre esteve. Carlos gritou, indicando Eduardo. A revelação caiu como um raio, e tudo o que Clara achava que sabia sobre Eduardo se desfez em fumaça. A tensão estava a ponto de explodir, mas antes que alguém pudesse agir, a luz começou a piscar e o estrondo ensurdecedor tomou conta do prédio. Uma explosão vinha do andar de baixo. O chão tremeu. E o desespero tomou conta. Clara sentiu tudo desmoronar. Mentes confusas, segredos expostos. E a verdade, que antes parecia distante, agora estava prestes a ser revelada, de uma forma que ninguém jamais imaginou. E agora? Clara sussurrou, enquanto as sombras se encaminhavam rapidamente, como um manto escuro cobrindo suas vidas. Precisamos sobreviver, murmurou Paulo, unindo-se a eles. Mas a dúvida que pairava na sala era clara. Quem realmente estava do lado certo? A qualquer momento, tudo poderia acabar. E o que restaria no final? Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés, mal sabendo o que fazer enquanto a situação chegava a um limite extremo. Os olhares ácidos entre Eduardo e Carlos eram como chamas prestes a consumir tudo. Um silêncio pesado pairava até que o som estrondoso de mais batidas na porta provocou um estremecer coletivo. Era como se o mundo ao redor estivesse em lenta combustão. O que você está esperando, Clara? Abrir a porta pode ser o menos pior a fazer, gritou Ana, enquanto olhava ansiosamente para o pai e Eduardo, todos parecendo uma bomba prestes a explodir. Clara hesitou. O medo tomou conta de seu peito. Essa situação não tem como ficar pior, não é? Ela respirou fundo e girou a maçaneta, mas uma mão forte a puxou de volta. Era sua mãe. Não, Clara, não abra. Eles estão vindo para você. A mãe de Clara gritou, o desespero ecoando em cada palavra. Mas antes que qualquer um pudesse agir, a porta se estourou e a figura de um homem entrou. A máscara que cobria seu rosto não conseguiu esconder os olhos frios e determinados. Era um dos homens que haviam jurado caçá-los. Eduardo, você não deveria estar aqui. O ambiente tornou-se um caos. Clara viu Eduardo avançar, uma expressão de raiva e um pingo de medo transparecendo. Você não tem nada a fazer aqui. Eu não sou mais seu peão. Um abrupto som de estilhaços cortou o ar. O homem mascarado retirou uma arma. Você não entende. Todos precisam saber a verdade. A tensão aumentou, as vozes se sobrepondo em gritos e acusações. Clara ficou paralisada, enquanto Eduardo se aproximava do homem. Diga o que você sabe e desista dessas ameaças. Seu tom era perigoso e firme, mas Clara sentia que algo estava muito, muito errado. O homem mascarado arremessou o encapuzado para o chão. Se você realmente quer saber, Eduardo, tudo isso é por sua causa. Você é o que mais precisa ser parado. Uma onda de horror percorreu seu corpo. Como assim? Clara perguntou, os olhos arregalados. O que você quer dizer com isso? A tensão quase podia ser cortada com uma faca. Ele é parte da conexão, o homem disse. Antes de ser interrompido por Carlos, que se virou para Clara e quase gritou. É melhor ficarmos juntos, e você, Eduardo, não deve. Mas antes de poder terminar, um barulho ensurdecedor ecoou da outra sala. As luzes começaram a piscar como uma cena de filme de terror. Clara cobriu os ouvidos enquanto o som de adereços que caíam misturava-se ao terror das vozes. Foi quando a verdadeira reviravolta aconteceu. Silêncio absoluto.
A tensão palpável foi interrompida por uma figura familiar que apareceu, desamparada no meio da confusão. Era Ana. Gritou Clara, enquanto a irmã parecia imóvel e confusa, segurando algo nas mãos. A peça que poderia revirar tudo. Um dossiê, cheio de fotografias que revelavam verdades sombrias. O que estão fazendo com você? De repente, Ana puxou uma foto. O rosto de Clara se desfigurou ao ver a imagem de Eduardo, cercado por figuras sombrias. Uma assinatura a seus pés. Era a confirmação de que ele estava na mesma rede de pessoas que a ameaçavam. Eduardo ficou em silêncio, os olhos ampliados. Mas não era o desespero que consumia seu ser. Ele balançou a cabeça, incapaz de encontrar palavras por trás das emoções. Ana, você não entende. Você estava mentindo desde o começo. O grito de Ana cortou a atmosfera e adicionou mais fúria à situação. Você é parte desse esquema. Tudo isso é pela sua culpa. Clara gelou. A judicialização da situação ficou mais evidente. O verdadeiro jogo de poder revelado. O que mais poderia vir à tona? O ambiente se desfez em gritos, acusações e desespero. O homem mascarado trocou olhares com Eduardo e, numa fração de segundo, tudo ficou em silêncio de novo. A verdade é que seu pai pode estar envolvido mais do que você imagina. E Eduardo, bem, você sempre foi o elo fraco que eles estavam esperando. A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. Seu pai, Eduardo, que conexão, que segredos estavam escondidos por trás de tantos sorrisos? Neste momento, ela entendeu que o labirinto de mentiras e revelações estava apenas começando. As peças estavam se encaixando de forma assustadora e, para ela, o futuro não parecia promissor. A angústia crescia. O sentimento de traição pairava no ar, como um lobo espreitando sua presa. A pergunta ficou latente. Quem eram realmente? E como escapar dessa verdade ameaçadora? Os sussurros da realidade eram mais aterrorizantes do que todos os segredos que já havia ouvido. O que fazer agora? Clara olhou para cada rosto, incerta de quem poderia ajudar e quem, na verdade, era um inimigo. Assim, a cortina da vida deles começou a se erguer, revelando as sombras que habitavam cada um. Clara sentiu o coração disparar enquanto a tensão aumentava. A presença de Paulo, o amigo do pai, misturava-se com a incerteza de Eduardo e a urgência nos olhos da mãe. A sala estava carregada de emoções, como um campo prestes a explodir, quando o homem mascarado gritou: "Todos precisam saber a verdade." Clara percebeu que seu mundo estava prestes a desmoronar ainda mais. "Eduardo, o que você esconde?" Ela gritou, a voz trêmula, o nó na garganta apertando mais a cada segundo. "Calma, Clara. Não é o que você pensa." Eduardo balançou as mãos em um gesto de apaziguamento. Mas Clara sentia que a confiança escorregava entre seus dedos. "É a sua vida em jogo. É a vida de todos nós." Ana gritou, apontando o dossiê que segurava. O clima esquentou, e aquela era a primeira vez que Clara via a irmã tão determinada. As fotos nas páginas mostravam conexões sombrias que uniam suas famílias, e os segredos que elas guardavam estavam prestes a ganhar vida. Clara olhou para a mãe, buscando um sinal de esperança. "Mãe, me diz que eles estão errados, que tudo isso é uma mentira." As lágrimas ameaçavam escapar. "Clara, A voz da mãe falhou. "Não sei o que dizer. A verdade é mais complicada do que você imagina." E então, o estalo da porta abrindo interrompeu o momento. Um grupo de homens armados e ferozes irrompeu. "Vocês não podem fugir da verdade." Um deles gritou, enquanto Clara se encolhia. O caos se instalou. Gritos, gritos, armas em punho. Eduardo se jogou na frente de Clara, o olhar decidido. "Eu não deixarei que machuquem vocês." O homem mascarado fez um movimento brusco, e Eduardo, em um instante de bravura, tentou desarmá-lo. Clara segurou a mão de Ana, os olhos fixos no que acontecia. "Eduardo, não!" gritou Clara, enquanto um disparo ecoou pela sala. Uma explosão de luz e som. A adrenalina tomou conta, e tudo se deslocou para um mundo em câmera lenta.
O homem mascarado foi derrubado, mas na confusão, Eduardo ficou ferido. Clara correu para ele, o coração na boca. Eduardo, não! Fica comigo! O olhar dele estava distante, mas ele sorriu fraco. Clara, você precisa descobrir a verdade, ele sussurrou, antes de desmaiar nos braços dela. Momento de silêncio. O caos ao redor se transformou em um eco distante. Clara olhou para Paula, para Ana, para sua mãe. Todas precisavam de respostas. A partir desse momento, as verdades, por mais sombrias que fossem, não podiam mais ser ocultadas. Era hora de enfrentar seus medos, seus traumas, e lentamente, Clara levantou a cabeça e olhou para os homens armados. Se vocês estão aqui por causa da verdade, então vamos enfrentá-la juntos. Ela respirou fundo, sentindo a força nas palavras, e decidiu que não se deixaria ser derrotada. Enquanto a confusão se dissipava, as paredes começaram a revelar seus segredos. Clara sentiu que as tempestades que as rodeavam podiam ser enfrentadas. Nada pode ficar oculto. Vamos resolver isso, mesmo que doa. A determinação dela se espalhou pelo ambiente. Olhares de compreensão entre as irmãs. Uma nova conexão se formando entre as mulheres. E quem sabe, o amor perdido poderia ser encontrado no meio das ruínas. Com um último olhar para Eduardo, Clara fez uma promessa silenciosa. Iriam descobrir o que estava oculto. E assim, enquanto as sombras ainda dançavam à volta, Clara caminhou em direção à verdade. Ela não se deixaria parar. Esse era o capítulo de sua vida que precisava ser escrito. E ao olhar para o horizonte, ela sabia que a batalha estava apenas começando. Ei, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias incríveis que virão. Esse é o momento para você demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam ver essa trama. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir, porque o seu feedback é super importante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final emocionante. Eles vão adorar, então não perca tempo. Vamos juntos nessa jornada.